Olá, meu nome é Lavínia e essa é a apresentação da minha avaliação bimestral de Física sobre Eletrodinâmica. Eu saí com as questões 12, 58 e 67 e eu vou apresentar a resolução de cada uma delas. Na questão 12, diz o seguinte: com relação à associação de resistores em paralelo, indique a alternativa incorreta. Letra A. A resistência equivalente à associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes. Letra B. As intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores. Letra C. A tensão é necessariamente igual em todos os resistores componentes. Letra D. A resistência equivalente à associação é sempre dada pelo quociente do produto de todas as resistências componentes pela soma delas. Letra E. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência. Agora eu vou apresentar a resolução dessa questão. A letra A diz que a resistência equivalente à associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes. Então, a gente precisa olhar para a fórmula de resistência equivalente para verificar se isso é verdade. Aqui, eu supus que a resistência 1 tem um valor infinito e a resistência é um número qualquer. Manipulando a equação, eu chego à conclusão de que a resistência equivalente é igual a R2. Na verdade, eu chego na conclusão de que é quase igual a R2, porque mesmo a resistência 1 sendo infinita, ela não chega a ser exatamente zero. Então, a resistência equivalente fica com um valor um pouco menor que o R2. A letra B diz que as intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores. Usando a fórmula de corrente elétrica da associação em paralelo e sabendo que a corrente dos resistores componentes podem ser calculadas da mesma forma, a gente pode ver que a corrente elétrica e as resistências componentes são inversamente proporcionais. A letra C diz que a tensão é necessariamente igual em todos os resistores componentes. Essa sentença é verdadeira porque todas as resistências são alimentadas por uma fonte de tensão. Logo, em todas as resistências, o valor é o mesmo. Eu vou pular a D porque ela é incorreta e depois eu volto para explicar ela. A letra I diz que a potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência. Essa afirmação é verdadeira porque, pela equação de potência dissipada, a potência é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto menor a resistência, maior é a potência dissipada. Na letra D tem uma pegadinha, porque ela diz que a resistência equivalente à associação é sempre dada pelo resultado da multiplicação de todas as resistências componentes pela soma delas. Eu manipulei a forma de resistência equivalente e descobri que isso é verdade, mas isso só acontece quando você tem duas resistências componentes. Se você tiver mais resistências, por exemplo, 3, e tentar manipular a fórmula, isso não vai dar certo. Então, essa simplificação feita na letra D, ela é válida apenas para uma associação com dois resistores. A questão 58. As extremidades de dois cilindros condutores idênticos de resistência R e comprimento L de 5 cm estão ligadas por fios de resistência desprezível aos terminais de uma fonte de força eletromotriz de 12 volts e a resistência interna de 0,5 ohms. Em um dos ramos está ligado um amperímetro ideal A. Sabendo que um amperímetro fornece uma leitura igual a 2 A, determine: letra A diferença de potencial elétrico entre os pontos P e Q, identificados na figura. Letra B, a resistência elétrica R do cilindro. Letra C, o campo elétrico E suposto uniforme no interior de um dos cilindros em Newton por Coulomb.
Agora a resolução dessa questão. Antes de achar o valor da tensão, eu tenho que descobrir o valor total da corrente, porque o exercício fornece o valor da leitura do amperímetro, que é 2 A, mas a gente tem duas correntes, então eu somo as correntes primeiro, que dá 4 A. Na fórmula de tensão, eu coloco o valor da força eletromotriz, da resistência interna, e eu uso o resultado da soma das correntes. Depois de fazer os cálculos, eu encontro uma tensão de 10 volts. Na letra B, eu preciso descobrir a resistência. Então, eu utilizei a fórmula que divide a tensão pela corrente. Mas eu preciso lembrar que nessa questão eu vou usar o valor de apenas uma corrente, porque eu quero achar o valor da resistência individual do cilindro. Depois de jogar os valores nas fórmulas, eu encontro um valor de 5 ohms. Na letra C, eu tenho que encontrar o valor do campo elétrico. A fórmula de campo elétrico é dada pela divisão da tensão pela distância. Nesse caso, a distância é a largura do cilindro, que tem 5 centímetros. O primeiro passo foi transformar o valor da largura em metros. Foi por isso que eu usei o valor de 0,05 na fórmula. Então, a conta vai ficar 10, que é o valor da tensão, dividido por 0,05, que dá o resultado de 200 newtons por coulomb, ou 2 vezes 10 ao quadrado, newton por coulomb. E por fim, nós temos a questão 67. O diagrama mostra como varia a tensão nos terminais de um receptor em função da corrente elétrica que por ele circula. Determine para esse receptor, letra A, a força contra-eletromotriz e a resistência interna. Letra B, a potência útil e o rendimento quando a corrente elétrica que o percorre é de 4 A. Então, vamos para a resolução. Na letra A, eu vou descobrir primeiro a força contra-eletromotriz. Eu resolvi por lógica, porque quando a corrente elétrica vale zero, a resistência também acaba ficando nula, pela multiplicação. E eu concluo que a força contra-eletromotriz, nesse caso, é igual à tensão. Olhando para o gráfico, a corrente vale zero quando a tensão vale 10. Logo, a força contra-eletromotriz vale 10 volts também. Agora, eu vou encontrar o valor da resistência interna usando a fórmula tensão igual a força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente elétrica. Usando a tensão com 30 volts, a força contra-eletromotriz de 10 volts e a corrente elétrica, que vale 4 A, no ponto que eu estou analisando, eu chego no valor de 5 ohms. Na letra B, o exercício pede que eu descubra a potência útil e o rendimento quando a corrente vale 4 A. Primeiro eu vou descobrir a potência, multiplicando a força contra-eletromotriz e a corrente elétrica. Essa multiplicação vai me dar um valor de 40 watts. E agora eu vou descobrir o rendimento, dividindo a força contra-eletromotriz pela tensão. E eu sei que a força contra-eletromotriz vale 10 volts. E quando a corrente elétrica vale 4 A, a tensão vale 30 volts. Essa divisão resulta em 1/3, que vale aproximadamente 33%.